Hoje o Espírito Santo ele me levou a falar de um assunto um pouco entendido por uns, não entendido por outros. Uns acreditam, outros não acreditam, mas é bíblico. Nós vamos ver na Bíblia aqui um pouco sobre línguas estranhas. E já aconteceu de você ganhar um presente e pegar esse presente, guardar esse presente e não abrir ele? A primeira coisa que você quer é abrir, é desembrulhar esse presente e ver o que tem dentro dele, não é verdade? Olha aqui, ó, nós estamos aqui com um presente. O presente aqui é um presente de casamento, ele ainda vai ser entregue, mas você não sabe o que tem ali dentro. Só sabe o que tem ali dentro quem comprou esse presente para entregar para alguém. E Deus ele nos presenteia, ele nos dá presentes. A Bíblia diz que Deus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso. Ele nos deu vários presentes e um deles é o dom de línguas. E a palavra dom, ela significa presente. É um presente que Deus deu à igreja. O Espírito Santo ele concede isso à igreja. É uma arma poderosíssima. A gente vai ver um pouquinho sobre ela hoje. Só que existem pessoas que não abrem esse presente. Existem pessoas que não acreditam nesse presente. Então, não é o que eu penso ou o que eu acho, mas nós vamos ver na Bíblia o que Deus fala sobre esse presente. Amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia. Bom dia, Igor. Tudo bem? E aí, dormiu bem? Onde você comeu, hein, rapaz? A gente estava no casamento ontem. Casamento do Thiago, vou te falar, viu? Os caboclos é bom de garfo. Vamos lá. Se você tem sua Bíblia, abra comigo no livro na carta, carta de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. A gente vai ler um pouquinho. E aí, esse capítulo, do versículo 10 até o versículo 20, Paulo ele está falando da armadura de Deus. E ele está falando, olha, vocês têm que usar a armadura de Deus. A gente não vai entrar nesse assunto hoje, mas a gente vai falar de uma das armas, né? Que é isso aí, Gal. Uma das armas que nós temos é um dom que Deus nos dá e nós precisamos saber utilizar. Talvez você já tenha esse dom, já desembrulhou esse dom, mas você não sabe usar ele. Então, é importante a gente ler a Bíblia e entender um pouco do que é esse dom, para que ele serve e como você deve usar ele. E aí Paulo, ele vem falando aqui, lá no versículo 18, Efésios capítulo 6, verso 18, ele diz o seguinte: orem em todo o tempo no Espírito. Orem em todo o tempo no Espírito. E aí a gente vai entender o que é a oração no Espírito. Mas eu vou ler aqui, vou continuar lendo aqui, só para que você entenda que Paulo, o apóstolo Paulo, que é ungido de Deus, foi ungido de Deus, teve um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Ele era um apóstolo, um enviado de Deus para plantar igrejas. Então ele tinha um relacionamento íntimo com o Senhor. Mas olha o que ele diz aqui, ó. Orem em todo o tempo no Espírito, e aqui está Espírito com letra maiúscula, falando do Espírito Santo, com todo tipo de oração e súplica. E para isso, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ele está falando, ore por todos os santos. Ele está falando, quem são os santos? Aqueles que foram santificados pelo sangue de Cristo, aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, foram feitos santos, não por suas obras, mas porque o Senhor Jesus Cristo pagou o preço do pecado. Então, a igreja é os santos. Se você for lá no começo da carta de Paulo aos Efésios, ele vai falar sobre isso. Deixa eu correr aqui rapidinho. Ó, Efésios capítulo 1 fala aqui, ó. Aos santos que vivem em Efésio,
em Éfeso, ó, Paulo, Efésios capítulo 1, verso 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Então ele está falando com a igreja. Quando ele fala santos, é igreja. Amém? Então, por toda a perseverança e súplica por todos os santos. Não está orando aos santos, está orando pelos santos. Então você deve orar pela sua igreja, pelos seus irmãos. Isso é intercessão, certo? E aí ele fala, ó, e orem também por mim. Não está orando, ele não está falando, não ore para mim, ore por mim. Para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Então ele está falando, ore por mim, interceda por mim, para que eu tenha ousadia em falar com Deus, em falar de Deus, em pregar o Evangelho. A oração é como você está falando com Deus. Você entra no seu quarto, ou você, onde você estiver, você entra na presença de Deus. Jesus Cristo, ele ganhou essa liberdade, ele nos deu essa liberdade de entrar na presença de Deus. Hebreus fala, né? Tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos? É a presença de Deus. E a presença de Deus é quando você entra num lugar espiritual e você está falando com Deus. Isso é oração. E aí, o ponto que eu quero destacar, eu estou falando aqui, né, que Paulo ele pediu oração. Ele pediu oração tanto para a igreja como para ele. E aí ele fala, orem em todo tempo no Espírito. O que Paulo está querendo dizer a oração no Espírito? E aí a gente vai lá para 1 Coríntios, a gente vai entender um pouco o que é orar no Espírito. Amém? Palavra de Deus, carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 14. A gente vai ler a partir do versículo 2, que diz assim, ó. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, diz o seguinte: pois quem fala em línguas, e aqui ele está falando de línguas estranhas, pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Consegue absorver o que a palavra de Deus diz? Porque o que ele diz? Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas. A oração em línguas não é para outra pessoa. Você não está falando com o seu irmão. Você está falando com Deus. Quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, nem mesmo a pessoa entende. Esse dom é o seguinte: é quando eu entro na presença de Deus, eu vou falar com Deus, mas talvez eu não sei o que falar. Chega um momento que eu estou ali orando com Deus, eu não tenho noção do que falar. E o Espírito Santo, ele ora por mim. E é por isso que a Bíblia também fala que, olha aqui, ó, vou continuar lendo aqui para você entender. Presta atenção no que a Bíblia diz. Diz o seguinte, ó. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito Santo, ele fala mistérios. Amém? Versículo 4. O que fala em línguas a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Verso 5. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja receba edificação. Então, aqui Paulo está falando sobre o dom de línguas e o dom de profecia. E o dom de profecia é quando você edifica a outra pessoa. O dom de línguas, você está edificando a si mesmo. Então, Paulo está falando, eu quero que vocês falem em línguas. Mas você entenda que o dom de línguas não é para você ficar falando aleatório no meio da congregação, porque as pessoas não vão entender o que você está falando. Você não vai conseguir transmitir a mensagem de Deus, a não ser que você as interprete. Ele diz aqui, ó, pois quem, ó, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. Então, se você fala em línguas, o que você deve fazer? Ele fala aqui no versículo 13. Pois, por isso,
Quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Certo? Então, o dom de línguas é um e o dom de interpretação de línguas é outro. Paulo está falando, se você já abriu esse presente e você acessou o falar em línguas, agora se você quer entender o que você está falando em línguas, você deve orar e pedir para Deus te dar o dom de interpretação. E às vezes a gente vê muitas pessoas falando em línguas e poucas interpretando. Por quê? Porque elas buscam só o falar em línguas. Elas só desembrulham esse dom e ficam satisfeitas com isso. E está tudo bem. Elas já estão sendo edificadas, elas estão se edificando. O que é edificar? Para quem já trabalhou com construção, ou quem já viu alguma construção, o que acontece? A primeira coisa que você chega ali, você vê o terreno, e a gente já trabalhou com isso. Você vê o terreno e ali você vai furar e vai abrir valetas ali, furar brocas para fazer a base. E aí você faz a base. Depois da base pronta, você começa a subir as paredes, aí depois da parede vem a laje, aí depois da laje vem o telhado, você é construindo uma casa. Prédio é quase a mesma coisa, só que vai subindo para cima ali. Mas o que acontece? Isso é edificar, é construir. E quando você nasce em Deus, quando você nasce de novo, é uma nova criatura, você é um bebezinho e você precisa ser edificado, você precisa crescer, desenvolver. E o dom de línguas ele vem para te ajudar nisso. Então, é importantíssimo você que já tem o dom de línguas, entende que é um presente que Deus te deu, você praticar isso diariamente. Você entrar na presença de Deus e orar no Espírito. Por quê? Porque às vezes você fica falando para Deus coisas que não é aquilo que você precisa. Na sua visão é, mas o Espírito Santo, que conhece o futuro, que sabe de todas as coisas, ele sabe o que você precisa. E ele também sabe o que as outras pessoas precisam. É por isso que Paulo fala: orem em todo tempo no Espírito. Orem em línguas estranhas. Por quê? Porque existem batalhas que são vencidas no mundo espiritual através de línguas estranhas, através do seu espírito sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. E você está ali declarando palavras que no reino espiritual talvez você não tenha nem noção, mas você já está vencendo coisas que lá no futuro você talvez teria prejuízo, ou talvez teria algum desgaste e não tem por quê? Porque você já passou por isso em línguas estranhas. Tanto você quanto aquela pessoa que você intercede. Talvez você quer orar para uma pessoa, a pessoa às vezes está desviada, ou às vezes está passando por alguma doença, alguma coisa, e você quer orar para aquela pessoa. E é maravilhoso você orar para aquela pessoa. Só que às vezes você não sabe realmente o que ela está passando, mas o Espírito Santo sabe. E ele sabendo, através de você, ele ora em línguas estranhas. Então a língua estranha, olha o que Paulo diz ao versículo 13, o capítulo 13, verso 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ou seja, existe uma linguagem espiritual que nós não entendemos com a nossa mente carnal. E é nessa linguagem que o Espírito Santo fala com Deus. Você é um instrumento para vencer batalhas no reino do Espírito. É importantíssimo você entender que é bíblico e que você pode acessar isso. Você pode ter o dom de línguas estranhas. Paulo, ele diz que ele quer que todos falem em línguas e que todos profetizem, ou seja, o dom de línguas ele está disponível para todo aquele que crê. Se você acredita e você quer, você vai ter. Se você não acredita, como você vai ter? Porque é pela fé. A fé é a certeza daquilo que você não vê. Se você fala assim, não, eu não acredito que isso existe, então você não vai acessar. Mas se você fala assim, eu acredito, Papai do céu, me ajuda a entender e me dá esse dom, para que eu possa ter logo a mais e eu consiga vencer batalhas que aos meus olhos são intransponíveis, mas que Deus, ele te dá condições de vencer. Amém? Eu quero ver mais um versículo em Romanos que fala um pouquinho sobre isso também. Por isso que eu estou usando bases bíblicas para que você entenda que não é uma coisa da minha cabeça.
E a minha experiência com o dom de línguas, eu vou te falar como é que aconteceu. Eu achava, às vezes eu escutava algum louvor que tinha um dom de línguas, normalmente eu passava para frente, passava o que esse povo está falando, né? Por quê? Por causa da incredulidade que eu tinha, por causa daquilo por causa do que eu fui, do que eu aprendi. E quando eu falo eu aprendi com outras pessoas que não acreditavam no dom de línguas e elas passavam que não existia e aí eu absorvi aquilo. Mas aí um dia eu falei assim, Deus, eu quero saber. Fala comigo. Mostra na tua palavra. Eu quero entender isso. E aí eu fui num culto. Naquele culto, eu fui batizado com o dom de línguas e as línguas estranhas vieram na minha mente. Eu falei, gente, será que isso é coisa da minha cabeça? Estou falando da minha experiência. E será que isso é coisa da minha cabeça? Eu escutei pessoas falando em línguas e comecei ali a quase falar em línguas e eu falei, será que isso... E aí eu fui falar com Deus. E aí Deus me mostrou que aquilo era o Espírito Santo, por meio de mim, querendo interceder. E olha aqui o que diz na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, diz o seguinte, ó. É por isso que é muito importante você buscar intimidade com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele vai te ajudar, ele vai te auxiliar. O Espírito Santo ele está em você, ele habita em você. Se você já aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se você já declarou que ele é seu Senhor, que ele é seu Salvador, você é um filho de Deus. E o Espírito Santo ele vem habitar em você. Junto com isso ele traz presentes para você, para facilitar a sua vida, para te ajudar, tanto a sua vida quanto a vida, como também a vida da sua família. E você pode orar pelos seus filhos, você pode orar pelo seu cônjuge, você pode orar pelos seus pais, você pode orar pelos seus irmãos, pelos irmãos da sua igreja, você pode orar pelos seus amigos do trabalho e entender que isso é de Deus para você. É um presente. Deus te deu esse presente. Desembrulha ele e acesse esse presente. Olha aqui que diz o versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz o seguinte: da mesma maneira, se você for ler, Paulo está falando do Espírito Santo, da mesma maneira, também o Espírito Santo, com letra maiúscula, nos ajuda em nossa fraqueza. Nós somos fracos, nós somos limitados. O Espírito Santo ele vê essa nossa limitação e ele nos ajuda, ele nos auxilia. Porque não sabemos orar como convém. A Bíblia, não é o que eu estou falando. Pega sua Bíblia e confira. Confira. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós. O próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui, gemidos inexprimíveis também é quando a pessoa, quando você está ali naquele momento de oração, você não sabe o que falar e você começa somente a gemer diante de Deus. Isso é o Espírito Santo intercedendo, te ajudando naquilo que você não consegue falar. Por quê? Porque muitas vezes na nossa oração, ela passa a ser uma oração repetida. Todo dia você chega diante de Deus e fala a mesma coisa. E você ora, Pai do céu, obrigado pelo dia, então fala. E aí começa vãs repetições. E aí, a oração de verdade é quando você se derrama diante de Deus. E você pode fazer isso, você pode ir lá no seu quarto, né? Jesus Cristo ele nos orientou isso no Evangelho, nos Evangelhos, entrar no seu quarto, fechar a sua porta. Por que você entra no quarto e fecha a porta? Porque aí você vai ter intimidade com o Senhor. E aí você pode orar em línguas, você pode chorar, você pode gemer, você pode ficar em silêncio, você pode ter um momento de intimidade com o Senhor. É isso que o Espírito Santo quer para você. Intimidade. Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Isso está acessível para você. E aí, olha aqui, ó, com gemidos inexprimíveis, versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Por que intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus? Então você vai, quem são os santos? A igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí você vai orar pelos seus irmãos de acordo com a vontade de Deus, que conhece todas as coisas, e não de acordo com a sua vontade, com a minha vontade, não com o nosso pensamento limitado. Amém? Então,
o dom de línguas, ele está disponível. Você pode falar, Senhor, me dá o dom de línguas. Me ajude, me dá essa ferramenta, essa arma, para que eu possa usar. E aí, quando você receber esse dom, sabe o que você faz com ele? Você desenvolve esse dom. A Bíblia também fala que a gente precisa desenvolver o dom. O que é desenvolver o dom? Eu comecei a falar em línguas, e aí eu começava a falar ali, eu falava uma frase só. E tem pessoas que ficam satisfeitas com essa pequena frase que ela fala em línguas, mas é como se fosse um bebê que não aprendeu a conversar, ele só sabe falar papai, ele só sabe falar papá, ele só sabe falar mamãe. O certo é você ir desenvolvendo isso. Então, o dom de línguas, da mesma forma, você desenvolve ele. Quanto mais você pratica, mais você desenvolve, mais você é edificado, mais você cresce, mais você está diante de Deus, sabe, desenvolvendo, crescendo, e aí Deus vai derramando mais o seu coração. Então, aprenda a desenvolver. Se o dom de línguas ele já é ativo na sua vida, e você às vezes está no carro dirigindo, e você está tendo um momento com Deus e começou a falar em línguas, fala, pode falar. Vai falando. Por quê? Não existe prejuízo em falar em línguas estranhas. Só existe benefícios. Por mais que a sua mente não entenda ainda, mas o seu espírito está sendo edificado. Por mais que a sua mente não entenda, mas você está intercedendo pelos seus familiares. Você está intercedendo pela sua igreja. Você está intercedendo até pela sua vida. Você está vencendo batalhas futuras no reino espiritual. Amém? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. A gente pode também depois conversar a respeito. É um assunto muito valioso, muito poderoso. A Bíblia fala muito sobre isso. Se você ler o livro de Atos, você vai ver que desde o início da igreja existe o dom de línguas estranhas e ele não foi extinguido. Ele ainda está ativo. Ele está disponível para você. Se você quiser, fale com Deus. Você pode falar com Deus, entrar diante dele e falar: Senhor, me dá esse dom. E você vai receber o dom de línguas estranhas. Amém? A gente vai fazer uma oração aqui. Já ficou bem extensa a nossa live. A gente vai fazer uma oração aqui e eu quero que você receba essa oração e se tiver algum bloqueio na sua mente, pede para o Espírito Santo tirar essas fortalezas que foram criadas que impedem você de acessar níveis de crescimento espiritual. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos pelo Teu Santo Espírito, agradecemos pela Tua presença, Senhor. O Senhor nos deu presentes, papai, e nós queremos acessar esses presentes. Nós queremos desembrulhar esses presentes. Nós queremos entender e conhecer e usar esses presentes que o Senhor deu para a igreja. O Senhor nos deu. É nosso, papai. Ajude-nos, Senhor, nas nossas limitações. Que nós possamos, Senhor, acessar realmente a Tua vontade, a Tua presença, papai. Existem fortalezas na nossa mente e nós pedimos em nome do Senhor Jesus que o Senhor retire essas fortalezas, nos ajude a crescer espiritualmente. Abençoe todo aquele que está assistindo, Senhor. Aquele que já é batizado em línguas, que ele possa desenvolver esse dom. Aquele que ainda não recebeu esse dom, que ele seja batizado em línguas em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, visita a casa dessa pessoa, visita a mente dessa pessoa, visita o carro dessa pessoa, visita essa pessoa onde ele estiver, enche ela com a tua presença, para que nós possamos crescer, que a tua igreja possa desenvolver, papai. Obrigado pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito e pelos dons espirituais, em nome de Jesus. Abençoe o nosso dia, esteja conosco, nos ajude, abençoe os nossos familiares. Se existe alguma pessoa que está vendo esse vídeo, que está passando por alguma dificuldade, alguma luta, em nome de Jesus, abençoe, Senhor. Dê a ela a vitória, em nome de Jesus. Amém. Um excelente dia para você.